Então, para a gente passar para uma compreensão simbólica, para a gente ter algumas bases simbólicas sobre esse todo, ele seria a unidade que engloba todas as outras unidades. É, Vamos chegar um pouquinho mais nisso aqui. Ok, eu estou passando para vocês que existe essa ideia de algo que contenha tudo. Se ele contém tudo, não pode existir nada fora dele, por lógica. Porque se existir algo fora do tudo, ele deixa de ser tudo, certo? Ele vai ser uma parte. Então, da mesma maneira, se a gente eleva Deus a um reconhecimento de que ele é o todo, então não pode existir nada fora de Deus. Porque se existir algo fora do todo, ele vai deixar de ser o todo. Né? Então é nesse aspecto que a filosofia hermética vai entrar. E aí entra uma ideia muito interessante de tolerância. Por quê? Eu não posso negar a crença no Deus de alguma religião, de alguma outra crença que não seja a que eu sigo, por exemplo, porque se eu negar a crença em outro Deus, ao a um conjunto de fatores que eu não concorde, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Supomos que eu seja um cristão, enfim, muito praticante, muito devoto, e um cristão católico, que seja, para dar uma denominação, e eu ataco, por exemplo, religiões de matriz africana, negando a existência daquelas divindades. Ora, se o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, e ele criou tudo que existe, e eu estou dentro dele, nesse conceito de todo que engloba tudo, se eu negar a existência da divindade da forma como outra pessoa está encarando ela, eu estou negando o todo. Eu estou dizendo que dentro do todo não tem aquela divindade. E aí ele vai deixar de ser todo. Por extensão, se eu negar a crença do outro, eu vou estar negando a minha própria crença. Vocês conseguiram chegar nesse nível? Eu não sei se ficou bem explicado. Por favor, deixe aí nos comentários se ficou alguma dúvida, se vocês concordam e se vocês discordam. Porque realmente a ideia é a gente conversar sobre isso. Mas vejam só que conceito interessante. Então, essa ideia de você elevar a compreensão de Deus ao nível de que ele englobe tudo, todas as coisas, fica essa pulga atrás da orelha. Né? Que eu não, quando eu começo a compreender a realidade divina dessa maneira, eu não posso mais ser intolerante com outras crenças, por exemplo. Porque se aquelas crenças estão fora do todo, o meu todo vai deixar de ser todo. Continuando a nossa compreensão simbólica, né, ainda nessa ideia de tolerância, eu quis trazer para vocês aqui, principalmente para quem não conhece, os fratres e sorores já vão matar isso aqui de cara, mas para quem não conhece, já fica aqui o convite que vão conhecer a Ordem Rosa Cruz, procurem aí nas suas cidades organismos afiliados da Ordem Rosa Cruz, que eles promovem, pelo menos é normal que se promova uma vez por mês, geralmente, uma meditação aberta. Então, se você não conhece a Ordem Rosa Cruz, procure na sua cidade o organismo afiliado, vá no site da Amorc, coloque lá no Google lá, Amorc com o C mudo, e vão conhecer porque realmente faz muito sentido e eu acredito que vai ser uma experiência que vocês vão vir aqui nos comentários depois e falar, pô, eu fui conhecer e gostei muito, ou não gostei, enfim, mas eu acredito que vocês vão gostar. Então, voltando ao nosso assunto, lá na Rosa Cruz, a referência a Deus, ela é dita como Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão. Então, é feito justamente dessa maneira para procurar não ofender as crenças das outras pessoas. Porque, diferentemente de religiões, por exemplo, essas ordens filosóficas, como a Ordem Rosa Cruz, como a Ordem Martinista, como a própria maçonaria, elas pedem sim que você creia, que você tenha uma crença num princípio acima de todos nós, porque toda a filosofia envolvida parte desse pressuposto. Né? Não faria sentido você almejar entrar na maçonaria ou almejar entrar na Ordem Rosa Cruz se você não acreditasse nisso. Né? Seria uma coisa inócua, seria perda de tempo para você.
Mas essas ordens, elas aceitam que você tenha qualquer denominação, desde que você tenha uma, desde que você acredite em um princípio criador, ou um princípio que está acima de nós. E dentro da Ordem Rosa Cruz, então, existe essa expressão muito bonita, né? Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, que ela é feita justamente para que a maneira como eu concebo a divindade não ofenda a maneira como você concebe a divindade. Então, aqui já cai mais um mito, que essas ordens elas estão aí, elas são religiões ou que elas estão para destruir as religiões. Não, muito pelo contrário. A ideia é uma busca filosófica mais aprofundada, né? Sem intermediários, diríamos assim. E esse tipo de frase, ela vai exemplificar justamente esses múltiplos aspectos e essas múltiplas representações do todo. Eu inclusive deixei aqui a imagem aqui seria uma discussão aí entre as divindades do Olimpo, né, grego, justamente para que fique essa ideia geral de que essas coisas na verdade eram tratadas como aspectos de uma divindade maior, aspectos do todo, né? Então, por exemplo, eu até coloquei ali Bast, né, num exemplo egípcio. Então, quando o fiel egípcio ele ia lá rezar para Bast, né, muitas vezes ele faria seus sacrifícios e tal. A gente tende hoje na nossa mente ocidental a entender isso como se eles tivessem várias divindades, né? Vários deuses, digamos assim. Várias divindades eram, mas vários deuses. Como se cada um fosse independente do outro. Mas para uma mente daquela época, principalmente uma mente que vivia à luz do hermetismo, eles tinham a consciência de que aquelas eram representações simbólicas de conceitos de um todo maior. Inclusive, se vocês pesquisarem aí sobre Akhenaton, ele foi um faraó lá no Egito que ele aboliu, digamos assim, e instituiu o primeiro culto monoteísta que se tem notícia, né, no mundo. Mas, enfim, isso fica para um outro episódio, de repente a gente pode falar sobre isso. Se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre isso, pode falar nos comentários, que com certeza a gente vai levar em consideração. Mas, voltando ao nosso assunto, então, essas divindades elas devem ser entendidas como aspectos dentro do todo. Obviamente, para exemplificar para uma população muito menos informada do que a gente tem hoje em dia, sobre conceitos que eles necessitavam naquela época. Então, para exemplificar o lar, era usado Bast no Egito. Para exemplificar o amor, era usado Hathor no Egito, Vênus na Grécia e por aí vai, certo? Então, continuando aqui, ainda na nossa compreensão simbólica, seria um equívoco a gente pegar apenas um conceito desses e elevar como a única realidade possível. E aí parte novamente daquele pressuposto errado de querer dar características a esse todo. O todo é todo, ele vai ter todas as características. Características humanas, não humanas, supra-humanas, infra-humanas, enfim, vai englobar tudo. Tudo que a gente conseguir imaginar e muito mais, porque é o todo. Então, não dá pra gente definir com uma palavra, ou dizer que Deus é o barbudinho, ou dizer que Deus tem a cabeça de um cachorro, enfim, por aí vai. Porque isso seria limitar exatamente aquilo que é ilimitado, né? Então, a gente sabe que a nossa mente ela é uma mente finita. E por ser uma mente finita, ela precisa desses conceitos simbólicos. E é nesse aspecto que eu peço que a partir de agora vocês tenham a sua compreensão. Esses conceitos simbólicos, eles servem como uma aproximação daquilo que a gente não consegue conceber, que a nossa mente finita não consegue conceber, né? O conceito simbólico, a expressão simbólica, o símbolo de um modo geral, ele serve justamente para isso. Porque, vou dar um exemplo esdrúxulo. Quando a gente vai na rua e vê aquele triângulo ao contrário, né, com a borda vermelha e a parte interna branca, automaticamente eu não preciso nem pensar. Eu tenho que parar e ver se não está vindo nenhum carro. Eu sei que eu tenho que dar preferência, né? É justamente isso que o símbolo significa. Então, os símbolos eles são feitos
para que a nossa cabeça, a nossa mente limitada, consiga ter espasmos dessa consciência superior. Então é através dos símbolos que eles. Daquilo que os símbolos nos ensinam que a gente consegue ter um pequeno acesso àquilo que está numa realidade supranatural, digamos assim, né? E, obviamente, como eu falei, a gente tem que compreender também que, apesar desses símbolos trazerem mais ideias do que às vezes as palavras conseguem exemplificar, ainda são símbolos de conceitos que são criados por uma mente finita. Então, obviamente, nenhum símbolo vai ser perfeito para exemplificar o todo, né? E até coloquei essa imagem que vários caminhos aí levam à iluminação. Praticamente qualquer caminho filosófico aí que você seguir, você vai chegar numa compreensão mais apurada daquilo que é o todo, né?